Bem-vindos a mais uma aula do ensino universitário Matemática Simples. Hoje iremos trabalhar com intervalos de confiança para a média. Iremos calcular estes intervalos de confiança para diferentes situações, com a variância conhecida, com a variância desconhecida, para amostras pequenas e para amostras grandes. Veremos que existirão pequenas diferenças entre estas situações. Ora, este assunto é normalmente abordado nas cadeiras de ensino universitário da área de estatística. Ora, vamos então à construção dos intervalos de confiança para a média. Ora, se nós tivermos uma amostra com n elementos, que foi obtida a partir de uma variável normal que tenha média μ e desvio padrão sigma, então o intervalo de confiança 1 menos alfa vezes 100% pode ser obtido através de uma destas três fórmulas que eu vou apresentar a seguir. Fórmulas essas que dependem do facto da variância ser conhecida ou não e também do tamanho da amostra. Ora, se a variância for desconhecida, a forma é esta aqui. For conhecida, a forma é esta, em que o meu x barra representa a média da amostra, o sigma representa o desvio padrão, no fundo a raiz quadrada da variância da população, claro está, e o raiz de n, claro, a raiz do número de elementos da amostra. Relativamente a este z alfa sobre 2, é um valor que vai ser obtido através da tabela normal centrada e reduzida, ou seja, através da tabela normal em que a média é 0 e o desvio padrão é 1. Como é que se obtém este alfa? Este alfa representa a margem de erro, ou há quem chame nível de significância, do intervalo em causa. Por exemplo, para um intervalo 95% de confiança, o alfa é 5%, ou então 0,05. Ora, então como é que se obtém este z alfa sobre 2? Imaginem, por exemplo, que o alfa era mesmo 0,05, ou seja, eu estava a construir o intervalo de confiança 95%. O meu alfa sobre 2 dá 0,025. Isto porquê? Porque eu estou a construir o intervalo de confiança 95% para a média. No fundo, a representação na curva normal corresponde a esta zona central da curva. Quer dizer que teremos 2,5% em cada uma destas caudas. Portanto, eu vou tentar na tabela da curva normal, descobrir qual é o valor associado a estes 2,5%. Eu vou já passar a mostrar como é que se obtém este valor na tabela e depois até vou mostrar alguns valores típicos. A tabela que eu estou a utilizar é das caudas à direita. Existem tabelas diferentes com caudas à esquerda ou desde o 0 até um determinado valor. Portanto, não há uma única tabela para a curva normal. E eu vou andar à procura do 0,025 no centro da tabela. E se repararem, ele está mais ou menos aqui. Estão a ver aqui este valor? 0,025, que corresponde ao 1,9 na coluna e ao 0,06 que está aqui em cima no número da primeira linha. Portanto, o meu z alfa sobre 2, ou neste caso 0,025, corresponde a 1,96, que até é um valor típico para o z alfa sobre 2. Já agora vou-vos mostrar aqui uma tabelinha onde eu tenho estes valores típicos apresentados. Portanto, para 95% lá está 1,96, o z alfa sobre 2, para 90% 1,645 e para 99% o 2,575. Podem os vossos professores utilizar os valores arredondados a duas casas ou valores um bocadinho diferentes, mas normalmente andam muito próximos destes mesmos valores. Continuando, passando ao intervalo de confiança com a variância desconhecida e com uma amostra pequena, com 30 elementos, o que é que muda? Deixamos de ter o desvio padrão da população e passamos a utilizar o S, que é o desvio padrão da amostra. Este t alfa sobre 2n-1 é um valor que será obtido na tabela t de student. Vou passar a mostrar a tabela e explicar como é que se obtém este valor. Portanto, o alfa sobre 2, por exemplo, para 95%, já agora volto a ter as tabelas da cauda à direita. O alfa sobre 2 para 95% volta a ser 0,025 e aqui temos que ter o n-1. Por exemplo, se a amostra tivesse 8 elementos, o n-1 estaria aqui e o valor obtido seria o 2,365. Está bem? Último intervalo, e já vamos depois passar a resolver um exercício com isto, é quando a variância é desconhecida, mas a amostra é suficientemente grande. O que muda é que voltamos à tabela normal, centrada e reduzida. Está bem? À tabela normal com média 0 e variância 1. Está bem? Eu aqui tenho até uma legendazinha com todos estes valores. Vamos já passar a resolver um exercício. Portanto, queremos construir intervalos de confiança. Vamos manter sempre o mesmo grau de confiança, 95% para a média.
Sendo que estamos a considerar uma amostra, no primeiro exemplo, uma amostra com 125 elementos, cá está o meu N. A média é 13,4, portanto este é o x barra, a média da amostra, e consideramos que é obtida a partir de uma variável normal de variância 24. Portanto este será o meu sigma ao quadrado. O intervalo ficaria... Já agora há quem abra o intervalo, há quem feche o intervalo. Mais uma vez não há aqui, digamos, um padrão. Nem toda a gente utiliza a mesma coisa. Aquilo que eu vi foi com o intervalo aberto, há quem utilize o intervalo fechado. Portanto será a média menos o Z-alfa sobre 2. Recordem que para 95% o Z-alfa sobre 2 é 1,96. Vezes o sigma, está bem? O sigma que será a raiz de 24 a dividir, claro está, pela raiz de 125. E o mesmo para o outro. 13,4 mais 1,96 vezes raiz de 24 dividir por raiz de 125. Está bem? E este será o intervalo de confiança para a média. Eu vou já passar ao cálculo, vou precisar de apagar isto, mas recordem que era x barra z alfa sobre 2, aqui é o sigma e aqui é o raiz de n. Está bem? Eu vou já passar a fazer este cálculo muito rapidamente. Portanto, teremos 13,4 menos o z-alfa sobre 2, que é 1,96, vezes a raiz quadrada, já até posso meter isto tudo dentro de uma raiz, de 24 a dividir por... Bom, meto em duas, não há problema. Raiz de 125, esqueci-me ali do parênteses. Então meto isto em duas raízes e cá está 12,54 aproximadamente. A outra parte do intervalo, é só trocar este menos por mais e está feito. O outro intervalo de confiança. Metemos aqui o mais e dá 14,26 aproximadamente. Portanto, o nosso intervalo, este aqui, será 12,54 e 14,26. μ pertence a isto com uma confiança 95%. Vamos ao segundo. A amostra é pequena. Em nenhum ponto nos é dito que esta variância aqui, que é a variância da amostra, corresponde à variância da população. Portanto, estamos no segundo caso, no segundo intervalo. Recordem que precisamos descobrir quanto é que é o T-alfa sobre 2, n-1. Portanto, neste caso, o nosso n-1 vai dar 22 e como o intervalo é 95%, o alfa sobre 2 dá 0,025. Portanto, vamos aí buscar a nossa tabela do T, o 0,025, e vamos ao 22 buscar o nosso valor. Já que está, é este valorzinho aqui. 2,074. Portanto, o T-alfa sobre 2, n-1, é 2,074. T-alfa sobre 2, n-1 é 2,074. Mais uma vez, há quem utilize outra notação para este T. Está bem? Então, o nosso intervalo de confiança fica média menos o T-alfa sobre 2, n-1 vezes o desvio padrão da amostra. Está bem? Este 31,6 é o desvio padrão, é a variância da amostra também. Portanto, será a raiz disto a dividir por raiz de 23. E agora a mesma coisa com o mais. Eu não vou meter aqui, mas o resto fica exatamente igual. Já perceberam que fazer um extremo ou fazer um lado do intervalo ao outro é só trocar estes sinaizinhos aqui. Eu vou já calcular isto muito rapidamente na calculadora. Portanto, fica 7,8 menos 2,074, que era o valor que foi obtido na tabela. Recordem isso. Agora a ver se não me esqueço do parênteses, que é para não ter que fazer aquelas contas juntas, para não ter que fazer duas raízes, a dividir por 23, e está o extremo esquerdo do intervalo, que é 5,37, com duas casas decimais, e vou já passar a calcular o outro, trocar isto, meter aqui um mais, e vai ficar 10,23, portanto cá está este intervalo de confiança, o μ pertence ao intervalo, que era 5,37 e 10,23 e vamos ao último intervalo. Claro, falta a última situação em que a variância também é desconhecida, a variância da população. Este desvio padrão, atenção, que está para a amostra. Este é o S, tal como este aqui seria o S ao quadrado. O que é que muda? Como a amostra é suficientemente grande, já não vou utilizar o T-alfa sobre 2n-1, mas sim o Z-alfa sobre 2, que volta a ser 1,96. O resto é quase tudo igual, portanto o nosso intervalo ficará média, menos 1,96 vezes o desvio padrão. Agora não precisamos fazer raiz, porque já que está o S, há pouco era a variância, meti aqui uma pequena rasteira. Aqui fica 42 mais 1,96 vezes 26, a dividir por raiz de 59. E agora, mais uma vez, vamos à calculadora buscar este valor.
calcular este valor, portanto ficará 42 menos 1.96 vezes o desvio padrão, que era 26, a dividir pela raiz quadrada do número de elementos da amostra, que dá 35,37 aproximadamente, e agora concluímos este cálculo com um mais e fica 48,63. Portanto, lá está o novo intervalo de confiança que vai desde 35,37 até 48,63. Só mais uns últimos reparos sobre estes intervalos de confiança, que dão algum jeito em certos exercícios. O ponto do meio do intervalo corresponde sempre à média para qualquer intervalo. O ponto médio do intervalo é a média. Por exemplo, se vos derem um intervalo que vai de confiança que vai desde 3 até 7 e vos perguntarem então quanto é que era a média da amostra, a média da amostra será igual a 5 porque é o meio do intervalo. Somem os extremos e dividam por 2, é uma maneira muito fácil de chegar lá. E depois também falar sobre o erro de cada um destes intervalos, e o erro corresponde a esta expressão que aqui está. Este é o erro do intervalo de confiança para qualquer uma das hipóteses. O erro corresponde àquela expressão que está a somar ou subtrair à média, porque eu já vi alguns exercícios em que dão o nível de confiança, portanto dá para ir buscar a tabela, dão o desvio padrão ou a variância e depois perguntam quanto é que tem que ser o tamanho da amostra de modo que o erro seja igual a um determinado valor. Portanto, igualamos esta expressão a esse valor e ficamos com uma única incógnita que é o n. Quem diz exercícios assim, pode haver exercícios em que dão o n e dão o sigma e perguntam quanto é que é o z-alfa sobre 2 ou o grau de confiança. Portanto, à partida dariam dois dos elementos desta expressão aqui e pedem um terceiro. Isto, claro, está dando um determinado valor para o erro do intervalo de confiança. No fundo, é a distância que vai desde a média até cada um dos extremos do intervalo. Está bem? Só para termos estas considerações em conta. Portanto, normalmente, para intervalos de confiança, o que convém é conhecer bem estas formas e o que é que cada parâmetro diz respeito. Claro está, não esquecendo a utilização conveniente de cada uma das tabelas. A tabela do t, a tabela do z, a tabela de Q quadrado e muitas outras tabelas que são utilizadas em diferentes intervalos de confiança. Eu resolvi abordar este intervalo para a média porque, de facto, é um intervalo que costuma ser muito utilizado em praticamente tudo quanto é cadeiras de estatística que envolvam, claro, a utilização deste tipo de intervalos de confiança. Para obteres informação sobre explicações presenciais, explicações online ou até os resumos da matéria de matemática em PDF, visita o nosso site em www.videosmatematicaSimples.com. Lá encontrarás toda a informação que necessitas. Até breve.